Oi meninos, saudade de vocês, mas fiquem em casa e se cuidem. Então a professora Ailda hoje está aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho, estudar hoje. Nossa aula é sobre substâncias e misturas. Então o que seria uma mistura? Tá? A mistura, ela é uma associação de duas ou mais substâncias em qualquer proporção, tá? Em qualquer quantidade, em qualquer propriedade que ela se encontre. Então, as misturas, ela é uma associação de duas ou mais substâncias. Essas substâncias, elas podem ser separadas por processos físicos. Esses processos, nós vamos ver cada um deles bem detalhados. E nós temos como classificação das substâncias, tá? Homogêneas e heterogêneas. Então, temos dois tipos de misturas: homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, elas vão possuir um único aspecto, tá? Ou seja, uma única fase. Vão apresentar dois elementos, duas substâncias, mas quando elas são misturadas, as misturas homogêneas, elas apresentam uma única fase. Então, aí são classificadas como misturas homogêneas. Um exemplo de uma mistura homogênea: água com açúcar. Quando o açúcar ele dissolve na água, e também o sal e a água, quando o sal se dissolve na água, você não vai conseguir identificar a substância que foi misturada com a água. E aí vai se transformar numa solução. Muitos escutam falar em casa, água e sabão Omo. É uma solução de sabão Omo, que é água com sabão em pó, né? Então, aí se transforma numa solução. E é uma mistura homogênea. Nós temos também as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, elas já são misturas que vão possuir mais de uma fase, tá? Ela apresenta mais de um aspecto. Por quê? Porque nós vamos misturar mais de uma substância. Então, as misturas heterogêneas, nós podemos misturar água com óleo, mais areia. Então, essa mistura, ela vai ser chamada de heterogênea. Ela vai apresentar três fases, tá? Então, elas são chamadas de misturas heterogêneas. As substâncias, nós já vimos o que é mistura, né? Que é uma associação de duas ou mais substâncias, esteja ela em qualquer proporção. E nós temos também as substâncias. Então, uma substância é uma quantidade de matéria que apresenta todas as propriedades bem definidas, bem determinadas. Então, por exemplo, quando eu misturo água e óleo, ela vai se transformar numa substância heterogênea, tá? Por causa da mistura dessa porção de matéria. E aí nós temos as substâncias que são classificadas como substâncias puras e também substâncias simples. A substância pura é quando uma substância ela é formada unicamente por uma só molécula, tá? E essas moléculas, elas são quimicamente semelhantes. Temos como exemplo H2O, que são as moléculas que formam a água, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Duas de oxigênio e uma de hidrogênio. E são as moléculas da água. Então, a água é um exemplo de uma substância pura. Ela, quando não é misturada com nada, com nenhum outro tipo de substância, ela é chamada de substância pura, certo? Temos também as substâncias simples. As substâncias simples,
ela é formada por mais de um átomo, certo? E que seja de um mesmo elemento químico. E aí nós podemos chamar elas de substâncias puras simples. Temos como exemplo de substâncias puras simples o gás nitrogênio, que é N2, o gás oxigênio, O2, o gás ozônio, que é O3. As substâncias compostas, tá? É aquela substância em que as suas moléculas elas são formadas por 2 ou mais elementos químicos, mas que são elementos químicos diferentes e que também são chamados de substâncias puras compostas. Alguns exemplos de substâncias puras compostas temos H2O, que é formada por hidrogênio e oxigênio, gás carbônico, CO2, que é formado por carbono e oxigênio. Esses são alguns exemplos de substâncias puras compostas, tá? Que são formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. E aí nós temos também alguns processos de separação desses componentes, tá? Então, os componentes de uma mistura, esses componentes eles podem ser separados. Por exemplo, para a gente separar sólidos e gás, nós usamos um processo chamado de filtração. Esse processo de filtração nós podemos observar nos aspiradores de pó, tá? A filtração ela é um processo mecânico que serve para separar as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas apresenta um sólido, tá? E um gás. E esse processo ele é muito utilizado em laboratórios e também nas indústrias para separar as substâncias sólidas de gases. Temos também a decantação, que é um processo de separação de misturas, tá? Como a decantação, ela é um processo realizado, tá? Para separar misturas heterogêneas. Então, esse processo, ele é utilizado quando a gente precisa separar o sólido de um líquido. E temos alguns exemplos de algumas substâncias sólidas e líquidas, utilizado muito nas estações de tratamento da água, tá? Quando eles querem separar o sólido da água. Então, nas estações de tratamento, eles utilizam muito esse processo de decantação, que é um processo utilizado em substâncias heterogêneas. Outros processos também que é utilizado para separar as misturas homogêneas, tá? Que principalmente com misturas líquidas e sólidas. Para fazer esse processo de separação de sólidos e líquidos, utilizamos muito a evaporação, onde a água evapora num ponto de ebulição. Quando você coloca a água para ferver, a água vai evaporar, tá? Também quando o sol ele bate no solo, e aí com a temperatura a água vai evaporar e vai subir para as nuvens. É um processo de evaporação. E quando a água também está fervendo e seca, tá? Vai diminuindo, ela vai evaporando. E temos também a destilação simples, que é outro processo também de separação das substâncias homogêneas. A destilação simples, nós temos a vaporização do líquido, onde vai acontecer uma posterior condensação. Os líquidos eles vão sendo destilados a partir do processo de destilação fracionada. Destilação simples. E as misturas líquidas com líquidas, nós temos a destilação fracionada, que é para separar líquidos de líquidos e tem pontos de ebulição diferentes. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês algumas experiências feitas
com misturas homogêneas e heterogêneas e que vocês também podem fazer em casa, certo? Utilizando substâncias simples e os objetos que eu estou utilizando aqui também, tá? Que não causam nenhum perigo a vocês em casa. Então, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Como eu falei, de substância pura. A substância pura, ela não tem mistura com nada. Ela é pura, por isso que ela é chamada de substância pura. Temos aqui como exemplo a água, tá? A água, ela é uma substância pura, ok? E a substância simples, uma substância simples, homogênea, é quando ela apresenta uma única fase e você não consegue identificar, tá? As substâncias que estão envolvidas nessa experiência, tá? A substância homogênea, isso aqui é, ó, gente, é suco, tá? Aquele pozinho que a gente faz o suco em casa. E aqui é água, ok? Substância pura. Agora eu vou transformar ela em outra substância. Essa substância agora, ela é homogênea, tá? Ela apresenta aqui uma única fase, certo? Aí vocês vão dizer assim, mas professora, se ela não colocou o pozinho do suco, mas quando eu coloco o pozinho do suco, tá? Ele vai ficar misturado. Você não vai identificar, tá? Que ela tem duas fases aqui, não. Ela só tem uma fase, tá? Então, essa é uma mistura homogênea. Outro exemplo de mistura homogênea, água com sal, água com açúcar. O açúcar e o sal ele vai dissolver, então você não vai identificar nem o sal, nem o açúcar. Você vai identificar só a água. Aqui você está vendo somente o suco. Você não está conseguindo ver a água, tá? Então é uma mistura homogênea, apresenta uma única fase, tá? Agora, vocês estão vendo aqui, ó, água novamente, tá? Substância pura, que eu vou transformar ela numa outra mistura. Quando eu coloco água, coloco o óleo, isso aqui é óleo, tá, gente? Óleo de cozinha. Eu vou colocar ele na água e aí ele vai, tá? Vocês estão dando para observar que está apresentando aí duas fases, certo? Então, por que o óleo ele fica em cima da água? Por causa da densidade, tá? As moléculas do óleo ela é mais densa que as moléculas da água. Então, o que é que vai acontecer, ó? Vocês vão observar e é uma mistura o quê? É homogênea? Não, não é? Eu falei que a homogênea tinha uma única fase. E a diferença da homogênea para a heterogênea é que a heterogênea ela apresenta duas fases. Vocês estão observando a água e o óleo, tá? Então, a água e o óleo não se misturam. Ela vai ser o quê? Uma mistura heterogênea. Como também aqui vocês poderiam colocar água e pó de madeira, ou pó de serra, ou água e areia. Então, se eu colocar água, areia e óleo, vai ser 3 fases. Então, aí ela vai ser uma mistura heterogênea de 3 fases, que a gente pode chamar de trifase, tá? Porque apresenta 3 fases. Aqui é bifase, apresenta 2 fases, ó, a água e o óleo. E é uma mistura heterogênea. Bom, gente, para finalizar a nossa aula, eu vou passar para vocês
uma atividade, tá? De acordo com o conteúdo que a gente acabou de ver, que eu acabei de explicar a vocês, a atividade que vocês vão fazer é a seguinte: vocês vão pesquisar substâncias, misturas homogêneas e heterogêneas, vão anotar no caderno de vocês alguns exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas e vai fazer uma experiência com cada uma delas. Uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, tá? E anotar no caderno a experiência que vocês fizeram, ok? Tchauzinho!